Vem comigo, está começando Sociedade em Ação. Bom dia, telespectador da Vale TV. Sociedade em Ação desta sexta-feira, dia 18 de setembro. Nosso programa sempre é segundas, quartas e sextas-feiras, de 11h30 ao meio-dia, trazendo pessoas que fazem o bem. O Sociedade em Ação conta com parcerias. Sociedade de Ação, parceria de STREB, Assessoria e Direito Imobiliário, especialista em questões tributárias e também imobiliárias, ações civis e família. STREB, Assessoria e Direito Imobiliário, na rua 24 de maio, 545, bairro Vila Rosa, em Novo Hamburgo. Telefone de contato 3273-8800. 3273-8800, STREB, Assessoria e Direito Imobiliário. Tenho o prazer de receber nesta sexta-feira chuvosa, até granizo caiu na nossa região nesta madrugada, o pessoal do bem do Centro de Atenção Urbana à Dependência Química em Novo Hamburgo, CAUDEC. Comigo a presidente Rosângela Skurcel e também o assistente social Anderson Dias. Presidente, bom dia, obrigado por estar aqui no Sociedade em Ação. Bom dia a todos os ouvintes aqui, os telespectadores, e o prazer é nosso de estar aqui mostrando um pouquinho do bem, né, que o CAUDEC realiza na cidade de Novo Hamburgo. Há muitas famílias. Anderson, bom dia, obrigado aqui por estar no Sociedade em Ação. Bom dia, José. É um prazer para nós estar aqui, trazendo um pouquinho dessa realidade diferente, utilizando esse espaço para explicar um pouquinho sobre o que é a dependência química, esse monstro chamado dependência química, e tentar desmistificar um pouquinho sobre como tratar, como lidar, vamos tentar, nesses poucos minutos, conversar um pouquinho para tentar desmistificar o que é isso. É uma grande luta de várias famílias, a questão da dependência química. Pois bem, presidente, o que é o CAUDEC? CAUDEC, Centro de Atenção Urbana à Dependência Química, é uma comunidade terapêutica, só que o tratamento em modalidade diferente, é uma proposta diferente. Porque nós temos comunidades terapêuticas hoje e elas foram criadas mais no estilo fazendas rurais. E quando eu pensei no CAUDEC, eu pensei de trazer famílias para dentro, para elas terem um pouco mais de acesso também ao tratamento e acompanhar o tratamento do seu familiar. Isso dificulta bastante quando o acesso geográfico, vamos dizer assim, fica lá na zona rural. Então eu pensei ele urbano. Mas a essência continua sendo de comunidade terapêutica. A essência da comunidade terapêutica, onde fica o CAUDEC? Aqui no fica na rua Vidal de Negreiros, 271, quase do ladinho do Hospital Geral, atrás do Senai. É bem fácil o acesso. Bairro? Bairro Operário. Ali já é bairro Operário. Bairro Operário, bem pertinho do Hospital Geral. Indo em direção ao Hospital Geral, subindo a Pedro Adams Filho, passando o Senai, a segunda rua à esquerda e depois a segunda à esquerda novamente, já é todo aquele quarteirão ali. A senhora que fundou? Sim. Que ano? Foi no ano de 2009. 2009. Isso. O porquê a fundação do CAUDEC? Bem, eu já trabalho com dependência química há 25 anos. E já visitei muitas instituições que tratam dependentes químicos. E visitando comunidades terapêuticas, eu percebi da grande dificuldade de tratar o dependente químico e não tratar a família. Porque vai chegar um momento que nós vamos ter que devolver esse residente, essa pessoa que ficou durante tanto tempo dentro da comunidade terapêutica, nós vamos ter que devolvê-la
para a sociedade, vamos ter que devolvê-la para a família. E se essa família não estiver preparada para recebê-lo novamente, ele vai ter muito mais chances de recair, de voltar ao uso de drogas. E eu vi que a dificuldade maior de trazer as famílias para tratamento é justamente a distância que fica para as famílias acessarem ao tratamento. Então, eu pensei de colocar ele numa zona urbana. Zona urbana. Nós temos drogas, Anderson, lícitas e as ilícitas. Nós temos drogas lícitas que fazem muito mal também. Quantos pacientes nós temos lá no Caldec? Quantas famílias são recebidas? O Caldec ele tem como capacidade de atender 22 pessoas. Por ser tratamento de dependência química e este tipo de tratamento, ele depende muito do momento do usuário. Então, infelizmente, tem uma rotatividade muito grande. É difícil conseguir dizer um número X de atendidos por ano. Uma média que nós fazemos, a média do ano passado, é que 10% de todos os residentes que entraram no programa conseguiram concluir e, de alguma forma, têm mantido. Esse trabalho, nós chamamos dentro do... referência e contra-referência, né? Como funciona o ingresso da pessoa ao tratamento. Procura o CAPS-AD, que é o serviço especializado dentro da saúde. O CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial, a pessoa dependente química, a pessoa para álcool e drogas, melhor. O CAPS faz uma avaliação, se o caso dessa pessoa é possível de se tratar no CAPS ou se é um caso em que a pessoa não consegue romper com o uso. É um caso para internação. Tá? Avaliado o caso no CAPS, o CAPS encaminha para um período de desintoxicação. Essa desintoxicação é uma desintoxicação feita no hospital. É um período em que o paciente faz um tratamento medicamentoso. Nós costumamos falar, ele passa a fazer uso de uma medicação boa, ou melhor, de uma droga boa para tirar uma droga ruim, né? Ele vai fazer uso de medicações para tentar tirar aquela química da droga do organismo e depois desse período, que é um período que varia de acordo com a substância que o paciente fez uso, que a pessoa fez uso e também de organismo para organismo. Então não podemos dizer que a desintoxicação vai durar 5, 7, 10, 15 dias. Isso é um pouquinho complicado de dizer. Depende de cada pessoa, né? Cada paciente. Então, feito esse tratamento, posteriormente o CAPS-AD novamente encaminha para o Caldec e lá segue. E aí, no Caldec, nós temos um programa terapêutico que tem 9 meses de duração. Rosângela, queres explicar um pouquinho como funciona? O Anderson falou a respeito do fluxo com a saúde mental de Novo Hamburgo, mas nós temos também convênio com o governo federal, que este não necessariamente precisa passar pelo CAPS-AD. Demanda espontânea, o paciente ou familiar chega até o Caldec. Se nós tivermos ainda vagas, que são 10 pelo governo federal, a própria equipe do Caldec, que é uma equipe multidisciplinar, ela faz a avaliação. Se não tiver intoxicado, pode ingressar naquele momento, se for paciente para nós. E se tiver muito intoxicado, a gente aconselha a família que orienta a família para que leve até o hospital, que fica ali ao lado. Ele vai passar por esse mesmo processo que o Anderson explicou e depois ele retorna para o Caldec para dar sequência ao seu tratamento. 10 vagas do governo federal e o restante do município? São 10 vagas do governo federal, que elas só são pagas se tem pessoas lá internadas, assim como o CAPS-AD também. Nós temos 15 vagas pelo governo municipal, que só são pagas também se elas estão ocupadas. Também tem demanda particular. Então, é para quem chegar primeiro, né? Se chega primeiro do governo estadual, se chega primeiro do governo federal, ou do CAPS-AD, ou particular, as vagas são ocupadas conforme Qual o limite de vagas?
22 vagas. 22 vagas. 22 vagas. E nós temos também um convênio com a Saúde Mental de Esteio, do município de Esteio, que também manda pacientes para nós. Pacientes de toda a região? Já falou Esteio? De todo o Brasil. Todo o Brasil? De todo o Brasil, porque nós temos convênio com o Senad, né, que é a Secretaria... Mas nesse momento temos pacientes de outros estados? Nós tínhamos até na semana passada um baiano, né? Nós temos seguidamente, vem pessoas de Santa Catarina, já veio do Rio de Janeiro. Então, uma referência Brasília, nacional sim. Caldec aqui de Novo Hamburgo. Nós aceitamos pacientes de todo o Brasil. Eu estou lendo o livro do Casagrande, foi jogador de futebol e que escreveu uma biografia, autobiografia sobre a grande dependência que ele teve com as drogas. Uma pessoa que passou com uma dependência com heroína, com cocaína, crack, maconha, a droga, ela nunca é curada, né? Ela fica X anos sem o contato. Há cura para uma droga pesada como essa? Na verdade, hoje a ciência ainda não descobriu a cura para a dependência química. Uma vez instalada, o paciente tem que estar sempre fazendo manutenção do seu tratamento. O que o Caldec oferece é um programa de 9 meses. Ele oferece ferramentas para essa pessoa, em primeiro lugar. A gente trabalha muito com autoconhecimento. A pessoa, para evitar o uso de drogas, ela precisa saber por que caminhos ela precisa andar. Então, a gente trabalha com autoconhecimento e depois ela precisa fazer a manutenção depois desses 9 meses. Se ela sai lá de dentro do Caldec ou de qualquer outro tratamento que ofereça um programa terapêutico e ela ignore as coisas que a gente orienta, que os profissionais orientam que ela faça para manter assim, a abstinência, ela tem muitas chances de voltar a usar novamente. Então, 3 evites que são assim primordiais que a gente aconselha que a pessoa faça. Nós aconselhamos que ela evite as pessoas com quem ela normalmente andava, os amigos de ativa de uso, que ela evite essas pessoas, situações que a levavam ao uso e lugares que a vulnerabilizam e a colocam no uso novamente. Então, essas 3 coisas ela precisa evitar. Precisa procurar um novo ciclo de amizades, que o Caldec já proporciona, ele estando internado lá, a gente já coloca esses residentes em outros grupos sadios, para que ela, quando saia de lá, ela já tenha outros grupos a que participar. Porque a gente sabe que pessoa nenhuma é uma ilha, ela não vive sozinha, ela tem que pertencer a um grupo. Se tu não oferece um grupo saudável para ela, enquanto ela está ainda internada conosco, fazendo o programa terapêutico, provavelmente o primeiro grupo que a aceitar, depois que ela sair de lá, ela vai aderir. Então, a gente precisa fazer isso. Assistência social, Anderson, a faixa etária lá dos pacientes, posso falar pacientes? Pode. Pacientes lá do Caldec. Nós atendemos a partir dos 18 anos. Aqui em Novo Hamburgo existe um espaço para atender adolescentes, então nós atendemos público a partir dos 18 anos. Hoje o nosso paciente com mais idade tem 59 anos. Completando um pouquinho o que a Rosângela trouxe a respeito desse tratamento, é bem interessante falar, como antes estava dizendo também, a dependência química ela é uma doença, né? Então, só que assim, sempre tem que pensar quais são os causadores. Ninguém escolhe fazer um uso destrutivo de algo que lhe faz mal de propósito. Existe aquela fase da descoberta, adolescência, em que muita gente faz uso esportivo para descobrir, mas em determinado momento a pessoa perde um pouco o controle sobre isso e perde um pouco o controle e muitas vezes nem sabe porque faz uso. Então, por isso, do tratamento dos 9 meses, que é um tratamento de autoconhecimento, mas também um tratamento medicamentoso, então nós sempre indicamos isso. Eu quero continuar esse assunto,
Após o nosso intervalo com os apoiadores, hoje o Sociedade em Ação, até porque é bem complexo, eu quero saber como é que esse processo do tratamento, da purificação desse organismo e também mental, né? Logo após o nosso intervalo. Sociedade em Ação de hoje, recebendo o Centro de Atenção Urbana à Dependência Química em Novo Hamburgo, Caldec. Daqui a pouco voltamos.